Amados, eu estou aqui mais uma vez para lhes falar acerca do livro de Apocalipse, no capítulo 5. Nós estamos estudando sobre o capítulo 5 de Apocalipse nessa semana pascual, quando relembramos a morte e a ressurreição de Jesus, e estamos analisando o cenário atual à luz desse texto de Apocalipse, capítulo 5. Eu então lerei agora o versículo 2, 3. Diz assim: Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Queridos, nesse cenário apocalíptico que estamos vivendo, de pandemia, convém lembrar a nossa impotência humana. Sim, diante desse quadro alarmante que estamos vivendo no mundo, fala bem ao nosso coração a ideia de que nós dependemos de Deus, de que nós não podemos dar conta de nós mesmos nem do outro. A ciência está aí lutando, os cientistas, os médicos, os biólogos, os estudiosos, para tentar deter o avanço dessa pandemia. E Deus queira que assim consigam. Mas nós sabemos que há uma impotência humana que se alastra por toda a humanidade. E esse texto de Apocalipse, capítulo 5, nos mostra que na história humana ninguém pode dar sentido à história humana, pode ter o controle da história humana por si só, a não ser Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum demônio, nada, nenhuma criatura na face da terra tem o poder de dar sentido à história. Esse texto revela para nós que ninguém foi digno de abrir o livro da história. Ninguém foi digno de dar à história um sentido, um propósito, um destino, uma razão de ser. Daí é que nós podemos aprender nesse texto que nenhum anjo, diz o texto sagrado, nem no céu, nenhum anjo, nenhum ser cósmico, nenhum principado, nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum ser angelical pode dar um sentido à história do nosso planeta. Mas o texto também diz que nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem demônios, principados, potestades, Lúcifer, nenhum ser humano, por mais digno que esse ser humano possa parecer, nenhum dos filósofos, nenhum dos poetas, nenhum dos cientistas, nenhum dos estadistas, nenhum dos pensadores, nenhum dos escritores, nenhum dos artistas, nenhum dos religiosos puderam ou podem dar sentido à história. Pegar a história humana e dar um propósito, e dar um sentido. Ninguém. Por isso, João descreve a si mesmo como que chorando diante disso. Esse choro de João, no versículo 4, é o choro da impotência humana. É o choro diante das tragédias. É o choro diante do sofrimento. É o choro diante das pandemias. É o choro diante das guerras. É o choro diante dos fenômenos da natureza, do qual ninguém, nenhum ser humano, nenhum de nós pode controlar, pode dominar. Daí o que fazer diante disso? O que fazer diante disso? Primeiro, reconhecer humildemente a nossa impotência, a nossa fragilidade, de que nada somos, de que nada podemos fazer por nós mesmos. Também, neste momento, é importante reconhecer que nós precisamos, dependemos de Deus. Humildemente precisamos reconhecer, lembrando aquelas palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sim, queridos, nós não podemos fazer nada sem Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Deus é o Senhor, Deus é a vida, e nós precisamos dele, porque nós não podemos nada
por nós mesmos. Depender de tudo em Deus deve ser então a marca de todo aquele que reconhece humildemente de que nós não somos nada sem Deus. Amém.